Bom, pessoal, vamos às nossas questões extras agora. A primeira questão fala o seguinte: analise as afirmativas sobre as características do petróleo e corrija os trechos em que há erro. Letra A. O petróleo é uma fonte energética renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. O petróleo ele é formado pela decomposição anaeróbica a altas pressões por bilhões de anos. Então, como é um processo que demora muito para acontecer, quer dizer que ele é considerado uma fonte não renovável. E ele também disse aí no trecho do texto que a sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Sim, é nociva sim. Utilização é nociva. Por que é nociva? Porque quando eu queimo petróleo e os seus derivados, eu libero gás carbônico que contribui para a intensificação do efeito estufa, provocando aquecimento global, e também contribui para a chuva ácida, dependendo do combustível queimado, né? Gasolina ou diesel contém aí, respectivamente, nitrogênio e enxofre, que são elementos que, ao serem queimados, ao sofrerem combustão, provocam a formação de gases formadores da chuva ácida. Vamos para a letra B. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de fermentação de plânctons e algas. A letra B tem um detalhe incorreto. Não é fermentação, certo? É decomposição. Ok? Desses organismos aí citados na letra B, e não fermentação. Bom, vamos à letra C. Na letra C, a gente tem o seguinte: entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina e diesel, que são derivados, além de produtos como plástico, que é uma fração. Pessoal, gasolina e diesel são frações do petróleo. Gasolina e diesel são frações. Ao passo que o plástico, esse sim, será um derivado. Qual é a diferença de fração e derivado? Fração, ela é obtida pela destilação fracionada, pelo aquecimento do óleo bruto e separação dos seus componentes por diferenças na temperatura de ebulição. Derivado é quando eu pego uma fração e modifico ela quimicamente para formar um produto, certo? Como plástico, corantes, medicamentos e etc. Tudo bem? Bom, vamos agora para a nossa segunda questão aí. A segunda questão diz o seguinte: observe o esquema abaixo de uma plataforma extraindo petróleo em área marinha. Explique por que, ao perfurar a rocha impermeável para a extração do petróleo, ele jorra com bastante pressão. Bom, se vocês percebem a imagem aí, acima da camada de petróleo tem uma camada gasosa e aí eu tenho a rocha impermeável. Quando eu furo a rocha impermeável, esse gás que estava ali aprisionado naquela rocha impermeável, ele vai pegar e vai jorrar sobre alta pressão, arrastando consigo o petróleo, resquícios da rocha impermeável e também água salgada. Então é por isso que quando eu perfuro uma rocha impermeável, jorra a bastante pressão. Então, a camada gasosa faz o petróleo jorrar após a perfuração.
perfuração da rocha impermeável. Correto? Sim, gente? Vamos agora para a nossa letra B. Ao chegar à plataforma, o petróleo chega com areia e água salgada. Quais os dois processos utilizados para separar essas substâncias do petróleo? Os dois processos utilizados para separar essas substâncias do petróleo poderiam ser a filtração e aí eu retiro as rochas, e a decantação. Na decantação eu separo o petróleo, que é menos denso, da água salgada, que é mais densa. Correto, gente? Sim? Bom, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão 3. A questão 3 fala o seguinte: Campos de Goytacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro, pode ser considerada a capital nacional do petróleo. A bacia de Campos produz em média 900 mil barris por dia de petróleo cru. Qual a operação que permite isolar tanto a gasolina quanto o querosene do petróleo cru? Então, nós já falamos isso no anterior. Destilação, fracionada. Vamos para a letra B. Qual das duas frações citadas, as frações citadas aí foram gasolina e querosene, certo? Na letra A, possui maior temperatura de ebulição. Bom, a fração gasolina ela tem de 5 a 12 átomos de carbono. E o querosene tem de 12 a 16 átomos de carbono. Quanto maior a quantidade de átomos de carbono numa fração, maior a temperatura de ebulição. Então, dentre essas duas, a fração que tem a maior temperatura de ebulição é o querosene. Maior temperatura de ebulição, pois possui maior quantidade de carbono. Correto? Sim. A questão 4 fala o seguinte: dê o nome sistemático dos seguintes compostos. Então aqui nós temos dois alcanos, certo? Nós temos que identificar aí a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono. Aqui nós temos essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente poderia ter essa também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ainda, partindo da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a maior sequência, como vocês conseguem verificar aí, é essa que tem 9. Agora nós temos que numerar de modo que as ramificações fiquem nos menores números possíveis. Se eu começo da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Vou ter um radical no carbono 4. E se eu começar da direita para a esquerda, 1, 2. Eu tenho um radical no carbono 2. Então é melhor começar da direita para a esquerda, porque eu já tenho um radical no menor número. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora no nome eu cito as posições e os radicais em ordem alfabética. Então aqui nós temos um isopropil, então ficaria 6 isopropil, 2 metil, cadeia principal tem 9, non, só ligações simples, an,
sufixo de hidrocarboneto O, correto? E agora aqui nós temos também a maior sequência como sendo a reta. E agora nós vamos numerar essa cadeia de modo que os radicais fiquem nas menores posições possíveis. Se eu começo da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter radical 5. E da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é melhor da esquerda para a direita, porque eu tenho um metil aí no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O nome, radicais em ordem alfabética, 6, etil, 4. Seis, etil, 5, metil, 11 carbonos, um DEC, ligações simples, hidrocarboneto O. 6 etil, 5 metil, 1 decan, correto? Agora nós vamos para 5, que diz o seguinte: forneça as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Então aqui o primeiro composto que nós temos, tá? É 3-etilpentano. Pent quer dizer que eu tenho 5 carbonos. Então, vou desenhar na fórmula estrutural de bastão, mais rápido e mais simples, tá bom? 2, 3, 4, 5. Vou numerar aqui no padrão de leitura, da esquerda para a direita. E vou colocar um etil, que é um radical que tem 2 carbonos, no carbono 3. 3-etilpentano. O próximo é 3-etil, 3-isopropil, 2,5 dimetilhexano. Hex, aqui quer dizer que eu tenho 6 carbonos. Perceba que nesse caso ele preferiu tirar o H e juntar, porque lembra que não pode ter aquele dígrafo lê com a IUPAC, certo? Então, 2, 3, 4, 5, 6. Começo aqui a numerar da esquerda para a direita, mas você que escolhe, tá? Se você quiser ser contrário, sem problema, desde que você respeitasse as posições dos radicais com a numeração a qual você decidiu escolher, tá bom? No 3 eu vou ter um etil, então aqui no 3 eu vou ter um etil. E também vou ter um isopropil, que é essa ramificação aqui. 2,5 dimetil. No 2 eu vou ter um metil e no 5 também vou ter outro metil. Hexano. Acabou. E a última aí, 5 butil, 4 etil, 4,6,6 trimetil nonano. Non quer dizer que eu tenho o quê? 9 carbonos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numerando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No carbono 5 eu tenho um butil. Um butil é aquela sequência de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Correto? Sim? Bom, no 4 eu tenho um etil. Então aqui, 4 etil. No 4 eu tenho outro radical, que é um metil. Então vou botar aqui para baixo. E no 6 eu tenho mais 2 metis, porque é trimetil, certo? Bom, essa é a nossa última questão, dessas questões extras que eu falei que estaria fazendo. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, meu número está à disposição no WhatsApp, e também no fórum da plataforma UNUI e também a plataforma Google Classroom. Forte abraço a todos, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!